Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem das galerias, pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Senhor presidente, vou me manter no assunto sobre o qual havia me preparado, mas rapidamente dialogando com a provocação feita pelo deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, em relação a sistemas de governo, não é? Eu também me lembro do plebiscito da primeira metade dos anos 90, e em seguida eu vivi uma experiência pessoal de vida fora do Brasil por muitos anos, num país que vive o sistema parlamentarista, que é a França, né? E eu hoje me encontro numa posição de debate aberto sobre o tema. Só que entendo que, em qualquer sociedade, a implantação do sistema parlamentarista, e na nossa sociedade em particular, pressuporia, entre outras coisas, uma profunda reforma política, para que nós tivéssemos um outro tipo de vida partidária. Porque na formação das maiorias para a montagem dos governos, é muito importante que os partidos tenham identidade clara, o que não é o caso do Brasil de hoje, num festival de siglas, grande parte delas pouco fixadas nos seus próprios programas, nas suas próprias diretrizes. De qualquer maneira, é um bom debate. E quanto à participação do presidente Lula, do ex-presidente Lula como ministro agora, quaisquer que sejam as críticas, as brincadeiras e as ponderações, eu espero que pelo menos ministro forte, que ele tenderá a ser no governo, que possa, presidente Conte, possa pelo menos contribuir para que haja mudanças importantes na direção da política econômica, do meu ponto de vista. É preciso encontrar soluções, por exemplo, para não praticar um ajuste fiscal sob uma taxa de juros escorchante, de 14,25% que está a Selic. Temos que encontrar soluções para destravar o crédito, pelo menos para o consumo e para a produção, sobretudo, na perspectiva de voltar a gerar trabalho e renda no Brasil. Então, independentemente de outros debates que eu aqui farei sobre a presença do ex-presidente Lula como ministro do governo Dilma, espero que ele tenha força para inflexionar a política econômica, da qual eu já era um crítico e assumi essa tribuna para criticar algumas vezes. Mas, senhor presidente, eu queria me fixar num tema que certamente Vossa Excelência vai continuar e qualificar na sua exposição, que é o tema da audiência realizada hoje pela Comissão de Educação. Hoje, a Comissão de Educação aqui da Assembleia teve um momento que eu reputo como histórico. Como histórico, tratamos justamente da discussão sobre a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, especificamente sobre o que eu considero a malfadada proposta de emenda constitucional encaminhada pelo governo, 19 de 2016, que propõe a redução de 50% dos recursos destinados à FAPERJ. Hoje, sob previsão constitucional de 2% da receita corrente líquida, e por essa proposta de emenda constitucional, o governo assinala na direção de 1% apenas. Ora, um tema palpitante para um estado como o Rio de Janeiro, que tem uma larga tradição na pesquisa, na produção do conhecimento, tem uma presença expressiva e qualificada de instituições de ensino superior, federais, estaduais, particulares, centros de pesquisa. Aliás, hoje contamos, durante a audiência, com a presença de um grande quadro do INPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, hoje, representando na audiência a Academia Brasileira de Ciências, Dr. Jacopales, um patrimônio, verdadeiro patrimônio da ciência brasileira. E eu disse que foi uma audiência histórica porque na Comissão de Educação hoje nós tivemos uma presença muito representativa do campo científico do nosso Estado. As instituições de ensino superior e de pesquisa, a instituição de fomento principal do Estado, a FAPERJ, representantes da Associação Nacional de Pós-Graduandos, enfim, as mais diferentes presenças, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, histórica entidade do campo científico no Brasil e de luta também da resistência contra a ditadura durante o período do arbítrio, a entidade da minha área específica de atuação como pesquisador, a ANPED, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, que aliás hoje celebra mais um aniversário,
Portanto, uma audiência muito representativa do campo científico do Brasil e particularmente do nosso Estado. E aí algumas questões sobrevieram no debate. Primeira delas é até levantada por Vossa Excelência quando introduziu a audiência sobre uma contradição, uma verdadeira contradição em que se encontra o governo do Estado sobre essa questão, quando, por um lado, afirma, através do seu próprio líder principal, o governador do Estado, que é muito importante que o Rio de Janeiro consiga se desvencilhar, consiga se libertar, deputado Tio Carlos, presente também na audiência, como sempre, desta temerária dependência do arranjo produtivo do petróleo, da economia do petróleo, mas, ao mesmo tempo, pretende fazer isso desinvestindo em ciência, desinvestindo em pesquisa, desinvestindo em inovação tecnológica. Eu não consigo entender como que a gente vai conseguir criar condições para um desenvolvimento econômico calcado em pesquisa, em ciência, em inovação, sem investir nas instituições que produzem e socializam conhecimento no nosso Estado. Uma grande contradição. Quero também destacar que este problema específico, este ataque frontal à FAPERJ, mais do que a FAPERJ, mas a ciência e a pesquisa e a inovação tecnológica no nosso Estado, não é um fato isolado, porque, por várias vezes, nesta tribuna, eu e outros deputados, por várias vezes, na Comissão de Educação, e não apenas nesta legislatura que se iniciou no ano passado, temos debatido as condições muito difíceis em que vivem as universidades estaduais. Muita precarização do seu funcionamento. Portanto, já há muito desinvestimento nesses que são os centros principais de produção de ciência em qualquer lugar, que são as universidades. Também é revelador dessa dificuldade, hoje mencionado pelo reitor da UENF na audiência, os repasses feitos pelo governo do Estado às universidades sequer são feitos sob a forma de duodécimos. Então, os repasses são feitos à moda Bangu, sem que as instituições possam se planejar, possam planejar as suas despesas, possam planejar eventuais novos investimentos. Da mesma maneira, revelador desse quadro, é a situação de uma universidade estadual, aqui também já tantas vezes debatida, e a Comissão de Educação tentando aprovar emendas para reverter esse quadro, uma universidade estadual que já funciona há 10 anos ou um pouco mais, que não tem a sua sede, não tem o seu campus, talvez seja um caso único no Brasil, quem sabe no mundo, de uma universidade que não tem sede, que não tem campus. E a situação hoje, muito claramente evidenciada, dos bolsistas pós-graduandos, as novas gerações de cientistas e pesquisadores deste Estado, que enfrentam dificuldades hoje dramáticas, muito grandes, não recebem as suas bolsas, já acumulando 2 meses de atraso. Eu fui bolsista da FAPERJ, fui bolsista do CNPq, sei muito bem o que significa viver com a bolsa, contando com a bolsa como um componente fundamental da nossa programação econômica, individualmente, da família. Portanto, todos esses elementos, bolsistas, bolsas com atraso, desqualificação das condições de funcionamento das universidades, repasses feitos sem critérios, sem programação, impedindo que as universidades possam ter um mínimo de planejamento. Enfim, todos esses elementos mostram que agora esse ataque à FAPERJ não é um fato isolado. E aí, tem alguns indicadores que nos chamam a atenção. Chega a ser criminoso fazer isso em qualquer lugar, mas no Rio de Janeiro, que é um centro de excelência em pesquisa, é um estado de vanguarda. Hoje, um dado fornecido pela SBPC, que revela isso que estou aqui mencionando, 22% dos programas de pós-graduação de todo o Brasil, que tem os conceitos 6 e 7, que na avaliação da CAPES, que é a responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, são conceitos de excelência. 22% desses programas, em todas as áreas, estão no Rio de Janeiro, estão nas universidades, institutos e centros de pesquisa do Rio de Janeiro. Portanto, o Rio de Janeiro é um estado de vanguarda, e a sua fundação de amparo à pesquisa, a FAPERJ, age muito mais, para muito além do apoio a projetos de pesquisa e a pesquisadores individualmente. A FAPERJ apoia publicações, produção de material didático e pedagógico, eventos acadêmicos, uma série de atividades culturais e artísticas que têm conexão com a criação humana, portanto, com a ciência, com a pesquisa, com a inovação.
E o que fazem a FAPESP em São Paulo e a FAPERJ do Rio de Janeiro, deputado Márcio Pacheco, é emblemático que acontece em todo o Brasil. A nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui no Rio e também a Paulista são referências para todos os outros estados da federação. Então, se a gente opera aqui um corte, se a gente dá esse sinal, se a gente dá demonstração de que é possível fazer ajuste fiscal cortando na carne da ciência, da inteligência, da formação de novos quadros para o nosso estado, muitos outros estados poderão tomar isso como referência. Isso também é muito grave. E por fim, senhor presidente, um elemento aqui conclusivo da minha discussão, não pode ser uma mera coincidência que no mundo, países que vivem numa situação econômica, embora a crise do capitalismo internacional esteja dada nesse momento, mas países que têm uma atividade econômica e uma situação econômica relativamente estabilizada, já há algum tempo, já há algumas décadas, né? Países como os Estados Unidos, alguns países da Europa como a Alemanha, na Ásia, o Japão e a própria China, não é possível que seja coincidência que esses mesmos países tenham indicadores de investimento em pesquisa, em ciência e em tecnologia cada vez mais crescentes. Suas publicações especializadas são as mais citadas nos indexadores internacionais. O registro de patentes mostra em várias áreas que os inventos são registrados, principalmente na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão. Não é coincidência que há uma clara relação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento científico e tecnológico. Portanto, hoje, na audiência pública, eu considero que o debate avançou de maneira qualificada, veemente. O Rio de Janeiro precisa rejeitar este ataque à ciência, à pesquisa, à inovação, à formação de novos quadros, de novos pesquisadores, interromper a pesquisa, interromper projetos de pesquisa, fechar laboratório de pesquisa. Isso tem um impacto, isso tem uma repercussão que a gente não consegue nem dimensionar. Portanto, eu quero aqui dizer que o nosso mandato e todos os deputados que integram a Comissão de Educação se mostraram claramente sintonizados com a demanda do campo científico do Rio de Janeiro, rejeitando a PEC 19, rejeitando este ataque odioso, criminoso, covarde à ciência, à pesquisa e à inovação no Rio de Janeiro. Era isso que tinha a compartilhar, senhor presidente.